Agora, continuando essa história, né, você trouxe aí pra gente essa curiosidade, né? Porque acho que todo mundo assim gosta de ver carros antigos, né? É gostoso, né, de você saber a história, principalmente a história, e saber que aquele carro é uma preciosidade. Se a gente parar para pensar, assim, o carro é uma ferramenta que o ser humano inventou. E tudo tem um porquê, né? Então, um dia inventaram o microfone porque precisava captar o áudio e tal. Ah, mas por que o microfone tem essa perna? Tal? Tudo tem um porquê. Se a gente para analisar os automóveis, também tem, todos têm um porquê da época que são. Então, se a gente pega aqueles carros mais antigos, lembra uma carruagem, tá? Porque o referencial da época era a carruagem. Com o tempo foram vendo que se ia juntasse mais as peças e tal. Então, conforme você vai vendo o design dos carros, então o design conta uma história, a mecânica de cada carro conta uma história, De quem foi? de quem foi conta uma história. Então, você tem duas histórias sempre paralelas. Uma que é a história da fábrica, modelo, mercado que aquele carro estava inserido. Outro, é a história própria de cada modelo, porque cada carro foi de uma pessoa, teve um percorreu, por mais que dois carros saíram juntos da linha de montagem, eles não tiveram a mesma vida, vamos chamar assim. Então eles têm histórias diferentes. Então, se a gente parar para pensar, cada risquinho, cada amassadinho, cada detalhe de um carro tem uma história ali para contar. Por exemplo, uma coisa que as pessoas muitas vezes, mas por que é assim? Então, se a gente parar para pensar, sei lá, vamos para os anos 50, né? Anos 50 você tem os carros europeus todos muito pequenininhos e tal, né? Pitititicos. São carros que normalmente são bons de freio e bons de fazer curva. E aí quando você pega o carro americano, é aquela banheira grande, com rabo de peixe, uma coisa espalhafatória. Por quê? Porque pós-guerra, por exemplo, anos 50, o pós-guerra era assim, você tinha a Europa devastada, porque teve uma guerra, o pessoal não tinha dinheiro, então o carro precisava ser econômico, gastar pouco material para ser fabricado. As cidades eram todas de épocas que vêm dos tempos medievais, períodos clássicos, então ruazinhas pequenas, apertadas, estradas abertas ainda na época dos romanos, muito em costa, então o carro tinha que ser bom de freio, bom de curva e pequeno e gastar pouco combustível. Estados Unidos não, anos dourados, eles têm muito dinheiro, eles ganharam muito dinheiro com a guerra, o país é grande, abriram estradas retas e largas, então os carros são grandes, os heróis da guerra, por conta de terem jogado a bomba lá no Japão, eram os pilotos de avião, então os carros inspirados em caça, por isso o rabo de peixe, por isso aquele formato de ogiva na frente que parecia as bombas. Então, isso é só um recorte de uma década. Porque tudo que você olhar num carro, seja hoje, seja em algum momento do passado, ou projetando para o futuro, tem a ver com o período que as pessoas viveram. No final, a gente está contando a história da humanidade. Nossa, é mesmo. E olha que essa história tem um começo lá, vamos dizer, né? A primeira vez assim, né, que o ser humano se deparou com a possibilidade de andar em um veículo, não é? Imagina o seguinte, em 1886, simultaneamente, dois alemães inventaram o automóvel. Né? Então, o Daimler e o Benz. Né? O Carl Benz, que é considerado o primeiro o primeiro cara a fazer um carro, ele fez um carro que usava o nome dele, né? O patente móvel do Benz. Então era Patentwagen Benz, né? Que ele era alemão. E olha só que interessante. Ele pegou e fez um carro, parecia um triciclo. Quem financiou esse triciclo foi a Berta Benz, esposa dele. Ela era de uma família de posses e meio que ela usou dinheiro. E por que ela usou dinheiro? Porque ela tinha necessidade, de algum momento, e ela fez isso, de ir até a mãe dela, que morava a mais de 100 quilômetros dali. E a primeira viagem com o Benz Patentwagen, com esse carro, foi com a Berta Benz dirigindo, com os dois filhos junto. Ela largou o Carl Benz, que foi o cara que inventou o carro, e saiu para visitar. E ela tinha uma noção tal que ela foi juntando produto farmacêutico tal, e fez meio que um combustível. Lembra que o sobrenome do cara é Benz. Tem um dos produtos do petróleo que chama benzina. E benzina é o nome da gasolina tanto em italiano quanto em alemão até hoje.
Então, quer dizer, por conta desse primeiro cara que fez um automóvel, você tem hoje Financiado pela mulher, que foi quem dirigiu pela primeira vez e tal. Com os filhos pequenos. Com os filhos pequenos, e ela foi e saiu andando por aí. Então, e engraçado, o Carl Benz e o Daimler estavam a 100 e poucos quilômetros de distância um do outro. No mesmo ano, os dois inventam o automóvel e os dois nunca se conheceram em vida. E hoje a Daimler é dona da Mercedes-Benz. Olha, gente, olha a história aí. Ele conhece, ele manja.